Irmãos, graça e paz. Nessa tarde de sábado ensolarado, eu quero aproveitar aqui a luz natural, né, para fazer a leitura bíblica aqui. Então nós vamos fazer, e teve na minha leitura, tem um personagem bíblico que me chama muita atenção e ensina também muita coisa a gente. E essa figura se chama Caleb. Eu gostaria de nessa tarde falar um pouquinho sobre esse personagem bíblico, Caleb. Então, quando a gente chega aqui em Josué 14, a gente está vivendo aquele momento, né? O povo judeu, Israel, está vivendo aquele momento da repartição das terras. Então está aqui a divisão de terra, das terras do Jordão, a oeste do Jordão, né? Então o que acontece? Está aqui, Caleb recebe Hebron. Então vamos ver aqui, eu vou ler o texto aqui e eu vou desenvolver, e no final eu venho e leio o restante do texto. Vocês vão entender por quê. Então Caleb recebe Hebron. Os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal. E Caleb, filho de Quereneu Jefoné, lhe disse: Você sabe que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cade Barneia, sobre mim e sobre você. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cade Barneia para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança, mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou: certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Moisés falando. Então vou parar aqui agora e vamos ver. Então, na verdade, o que está acontecendo? Chegou a hora da repartição da terra, a terra prometida, e Caleb, da tribo de Judá, ele vai lá falar com Josué, né? Fazer uma memória dele do que aconteceu e o que Moisés tinha falado para os dois, né? Estava reivindicando a terra dele aqui. Então agora eu vou pegar, já que ele falou aqui que ele deu tantos dados, aonde que foi, tudo direitinho, eu vou voltar para ver, para a gente fazer uma memória como isso aconteceu. Então vamos lá. Então aqui a gente vem para Números 13. Essa passagem de Números 13 é uma passagem conhecida, a missão de reconhecimento de Canaã. Então veja só o que diz aqui na missão de conhecimento. E o Senhor disse a Moisés: envie alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Assim Moisés enviou do deserto de Parã, conforme a ordem do Senhor. Todos eles eram os chefes dos israelitas. Então aqui está dizendo que Deus orientou para escolher 12 líderes, né, e chefes para irem fazer o reconhecimento. Entre esses aqui, quem vai? Vai Caleb, da tribo de Judá, e vai Josué, da tribo de Efraim. Então aqui, Josué da tribo de Efraim. Por que aqui ele está considerando como dos herdeiros? Porque quem for ver, quem lê atentamente, vai ver que Jacó adotou os filhos de José. Então, tanto Efraim como Manassés vai receber terra. Vai receber terra, como terra prometida, né? E ele vai ser um dos herdeiros da terra como filho. Então entra Efraim e Manassés, certo? Então a gente vai ver aqui, por isso que Josué é herdeiro é chefe, líder de Efraim, e Caleb é chefe líder da tribo de Judá. Mas vamos seguir aqui. Então está dizendo aqui, foi escolhidos aqui, tem uns 12 aqui escolhidos, entre eles está Josué e Caleb, né? Que na época aqui, depois que mudou o nome, era Oséias, né? Josué antes era Oséias e mudou o nome para Josué. Então vamos lá. Então eles vão lá, vão reconhecer a terra,
e vem e faz o relatório da expedição que ele citou lá, né? Então vamos ver aqui, né? Eu estou falando aqui, tudo isso aqui tá em Números 13. Então vamos lá, relatório da expedição. Eles então retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel, e lhe mostraram os frutos da terra, e deram o seguinte relatório a Moisés: Entramos na terra a qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura. Aqui estão alguns frutos dela, mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Anak, gigantes, né? Os amalequitas vivem no Negueb, os hititas, os jebuseus e os amorreus. Eles vão falando aqui, né? E aí ele vai dando relatório de quem vive e tal. Aí depois vem aqui, ó. Então Caleb, aí vem a parte de Caleb no relatório. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: Subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: Não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: A terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecemos gafanhotos, a nós e a eles. Então, esses então eram tremendos, né? Porque eles dizem que os homens que vivem lá são de grande estatura, né? Então já seria difícil. E tem os descendentes de Anak, que tanto o povo judeu, o Israel, como os demais que vivem lá parecem gafanhotos na frente deles. Tá? Então esses são os mais fortes, fisicamente os mais fortes, né? Os descendentes dos gigantes. E ele fala isso. Então a visão, aqui tem uma coisa, foram 12 líderes lá, né? E aí o que acontece? Caleb vem ver a realidade, fala realmente existe, tal, mas nós vamos lá e nós certamente venceremos. Então ele teve uma atitude positiva. Ele vendo toda a situação lá, agora pela fé que ele tinha no coração dele, ele disse: certamente venceremos. Os demais, com exceção de Josué também, tiveram outra postura, de dizer, de ver a dificuldade, de ver o quanto que seria desafiante a conquista daquela terra, tendo aqueles homens daquele tamanho, né? Então aqui ele faz esse relatório, né? Então a gente já vê bastante da personalidade de Caleb, o quanto ele era um homem positivo, o quanto ele era um homem de fé, o quanto ele acreditava nas possibilidades, né? E procurava ver as possibilidades em vez de pegar e ficar olhando para as dificuldades que se apresentavam naquele lugar. Então esse daqui é o principal, assim, o principal traço que eu vejo de Caleb aqui nessa passagem bíblica. Além de ter uma palavra seguinte, de entusiasmo, de dizer: certamente venceremos, porque ele viu e ainda levantou a sua voz para dizer para o povo: nós venceremos. Então exercendo uma liderança positiva aqui, tá? Aí vamos seguir. Eu vou agora passar para Números 32. Aí ela fala aqui, esse Números 32 fala da tribo de Ruben, de Gade, se estabelece na Transjordânia. Então o que acontece aqui? Ruben, os descendentes de Ruben, né? A gente fala Ruben, os descendentes de Ruben, descendentes de Gade, e metade dos descendentes de Manassés, que eram muitos. Quem verificar vai ver que os descendentes de Manassés eram muitos. Então esses daí, eles ficaram a oeste do Jordão. Eles viram, né, onde tem Gileade, aquelas terras todas ali, ficou para metade da tribo de Manassés, Ruben e Gade.
E o restante, então, eles fazem um acordo com Moisés de atravessar o Jordão, ir com seus irmãos para a luta da terra prometida, mas a terra deles ficam a oeste do Jordão, tá certo? A oeste do Jordão. Mas eles cruzam o Jordão junto com seus irmãos para a conquista de Canaã. Então vamos seguir aqui. Então nessa parte aqui, eu separei aqui em 32:11, né? Então Números 32:11 aqui. Então aqui já acontece o seguinte. Vamos ver essa passagem que diz aqui. A ira do Senhor se acendeu naquele dia e fez este juramento: como não me seguiram de coração íntegro, nenhum dos homens de 20 anos para cima que saíram do Egito, verá a terra que prometi sob juramento a Abraão, Isaque e Jacó, com exceção de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, que seguiram o Senhor com integridade de coração. Então ele está falando aqui, Deus, né? Falando aqui que devido a isso, a esse aqui, nenhum homem acima de 20 anos entraria na terra prometida. Com exceção de quem? De Josué e de Calebe. Por quê? Porque eles seguiram o Senhor com integridade de coração. E aí eu queria fazer um pensamento aqui, evoluir um pensamento aqui, o que é evoluir com integridade de coração. Então eu vejo que a integridade do coração aqui, ela é ter uma fé absoluta em Deus. Muitas vezes na nossa vida nós olhamos e vamos falar, eu estou realmente diante de um problema desafiante e eu não sei como eu vou vencer isso. Mas a minha fé em Deus tem que suplantar, ela tem que ser maior. A gente não, aquele negócio que o crente fala, não olha para o problema, não olha para o tamanho do problema, olha para o tamanho do teu Deus. Então Josué e Calebe tiveram essa postura aqui, de olhar, tem gigante, os caras já são grandes, ainda tem os Enaques que são, né, os caras são gigantes, mas nós venceremos. Então essa integridade aqui do coração é não deixar o medo te apavorar, o medo contaminar o teu coração. A gente tem que ter um coração íntegro. É difícil? Eu sei, é difícil. Só pela graça de Deus, porque muitas vezes a nossa razão olha e fala, como eu vou vencer aqui, né? Mas nós temos que pedir e orar a Deus para que Ele nos dê o espírito de Calebe, o espírito de Josué, para que venha sobre nós e a gente tenha uma fé e o nosso coração permaneça íntegro na presença de Deus, tá? Então esse daqui é o meu pensamento com relação aqui o que Deus fala. Deus, o que acontece? Aqueles 10 líderes que já eram líderes, não era qualquer homem, qualquer medroso, o cara para ser líder dentro de uma tribo guerreira que vinha conquistando, enfrentando as guerras, os caras eram líderes. Mas 10 líderes, homens que já tinham certos atributos de liderança, né? Temeram quando viram a situação lá, mas esses dois não, esses dois permaneceram. Então Deus, eu vejo aqui, assim, me perdoe irmãos, eu vejo em Deus, assim, ele ser seletivo, exigente com a nossa postura diante dele. Nós temos que chegar e falar, Ele é o meu Deus, eu olho para o tamanho do meu Deus, e Ele é fiel a mim, Ele vai me dar a vitória. Não importa o tamanho da minha dificuldade, não importa o problema, não importa quem são os meus oponentes, eu vencerei, porque o Senhor está comigo. E Deus comigo, eu sou maioria, eu sou mais forte. Essa é a postura do coração íntegro, tá? Se perguntar assim, Levi, você tem esse coração? De hoje em diante eu vou orar todos os dias para Deus me dar um coração íntegro. Essa é a minha resposta. Então, vimos aqui Números 32:11. Aí vamos seguir aqui, Números 32:11. E aí,
eu vou pegar e vou voltar lá para ler o restante agora. Ler o restante agora de Josué 14. Então, olha só o que ele diz aqui, voltando aqui. Vou ler rapidamente aqui. Então, Caleb recebe Hebrom. Então, ele vem. Ele era homem de Judá, como eu já falei aqui, né, da tribo de Judá. Então, aqui a lembrança que ele faz. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cade Barneia para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança, mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Então tá aqui, né? Aí vamos ver aqui, agora ele vem aqui, ó. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu, e foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés. Então, passado aqui, com quantos anos está Caleb aqui? Com 85 anos, ele está falando com Josué. E lembrando daquele momento lá no deserto de Parã. Quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Glória a Deus. Dei-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época, você ficou sabendo que os Enaquins, os gigantes, lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Então Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Por isso, até hoje, Hebrom permanece aos descendentes de Caleb, filho do quenezeu Jafoné, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, o Deus de Israel. Hebrom era chamada Kiriat Arba, em homenagem a Arba, o maior dos Enaquins, e a terra teve descanso da guerra. Olha só. Então, olha, veja bem. Aquele negócio assim, vamos chamar aqui o que é a fé do homem, né? Então, nesse momento aqui que ele está pedindo a terra, ele tem 85 anos de idade, mas se diz forte o suficiente e com todo o vigor físico que ele tinha quando ele iniciou a sua missão de reconhecimento, aos 40 anos. E diz mais, ele vai para a guerra com o povo dele, porque ele diz, se o Senhor estiver comigo, tenho vigor ainda para ir à guerra. E se o Senhor estiver comigo, eu vencerei. Então eu vejo em Caleb que ele ainda tem vigor físico, mas principalmente ele ainda tem a fé. A fé dele não esmoreceu. A fé dele é a mesma. Como diz um pastor que eu conheço, é forte o Brasil. É forte. É forte. É forte. A fé dele ainda é a mesma. E ele foi. E diz aqui que quando chegou lá, essa cidade aqui era a cidade dos gigantes. E o nome da cidade, né, foi dado em função do maior gigante que viveu entre eles. Mas a palavra diz que Caleb foi com seu povo e conquistou. E termina aqui, e a terra teve descanso da guerra. Então Caleb venceu. Tá? Então eu achei isso daqui, essa mensagem aqui maravilhosa, essa passagem bíblica aqui maravilhosa, pela riqueza e que Deus separou esse homem para deixar uma mensagem maravilhosa para os nossos corações. Nós começamos a envelhecer, nós começamos a perder a nossa força, como quando nós perdemos a nossa fé. Quando nós deixamos de acreditar no nosso Deus. Tá? Então, para mim, isso aqui foi Nossa Senhora. Eu queria terminar aqui, como eu gosto de fazer, e como está começando a se tornar uma prática, lendo um salmo. E esse é o Salmo 125.
Então eu vou lá no Salmo 125, ler o Salmo 25, que eu vejo assim que para a gente poder concluir essa passagem. Então o Salmo 125 é um salmo de Davi, né? Então vamos lá. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não prevalecerá sobre a terra dada aos justos. Se assim fosse, até os justos praticariam a injustiça. Senhor, trata com bondade os que fazem o bem, os que têm o coração íntegro, mas os que se desviam por caminhos tortuosos, o Senhor infligirá o castigo dado aos malfeitores. Então aqui, esse salmo aqui, ele casa perfeitamente tudo que envolve a história de Caleb. E fala dos demais. Se prestar atenção no Salmo 25 aqui, fala dos demais, né? Então, dizer o seguinte, né? Como nós lemos aqui também, Josué era quem? Ele era descendente, líder de Efraim. E Josué, ele é das terras onde que está quem? Onde está Jerusalém. Então Josué, quem vê na partilha das terras prometida, vai ver que Efraim pega aquela região ali, que está inserida em Jerusalém, tá? Em Jerusalém. Abaixo Judá e Simeão, e mais ali a terra de Jerusalém é de Efraim, Josué. Entendeu? Então, isso daqui me diz o seguinte, meu irmão, mais uma vez, tenha fé, mantenha a tua fé. Nós estamos vivendo um ano difícil, um ano de dificuldade, um ano que as coisas andam devagar, num ano que todo mundo colocou o pé no freio por uma precaução. Quem tem gente passando dificuldade, quem tem dinheiro segurou, porque não sabe quando isso vai acabar. Ninguém está pensando em um novo projeto, em fazer um novo investimento. E tudo isso são os gigantes, tudo isso são os problemas. Mas nós temos que ter a visão e o espírito de Caleb e de Josué, no sentido de ver o seguinte: maior é o meu Deus, eu sei quem está comigo, e se ele prometeu, ele cumprirá. Tá? E eu queria então dividir essa mensagem com vocês. Poxa, agradecer também por esse dia maravilhoso de sol que eu estou vivendo aqui. Agradecer por tudo, por essa palavra maravilhosa que veio aqui, tá? E queria dividir isso com vocês, desejar um bom final de semana a todos, que vocês sejam abençoados de vocês, junto de suas famílias. E mantenham o coração alegre, mantenham o coração íntegro na fé em Deus. Não se deixem abalar, porque como está aqui, quando a gente se abala, quando a gente se entristece por a nossa humanidade, pela nossa, vamos dizer assim, limitação, tá? Isso entristece o coração de Deus, porque Deus ele se alegra quando ele vê, não, é difícil, o cara é grande, mas eu vou enfrentar, porque Deus é comigo. É aquele negócio, olha Davi, o homem que segundo o coração de Deus. Por quê? Porque olhou para o gigante e falou: meu filho, tu vai cair. Tá entendendo? Então essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês. Tá? Tem uma postura de Davi, tem uma postura de Josué, tem uma postura de Caleb. Tá? Deus os abençoe. Graça e paz.